E aí, tudo bem? Na aula de hoje vamos estudar pares ordenados e plano cartesiano. Quando estudamos o conjunto dos números reais, verificamos que o número zero fica localizado entre os números reais positivos e os números reais negativos, como no exemplo da reta a seguir. Aqui, se vocês observarem, a gente colocou o zero bem aqui no centro, como se fosse um referencial. À direita dele, vamos ter os reais positivos e à esquerda teremos os reais negativos. Quando estudamos a geometria plana ou euclidiana, verificamos que o plano é uma região geométrica que possui duas dimensões, comprimento e largura. Ela pode ser representada pela figura a seguir. Se vocês observarem aqui, nós temos duas dimensões, o comprimento e a largura. E aqui eu coloquei o retângulo para representar a figura plana, que no caso é o nosso plano. Foi o matemático e filósofo francês René Descartes, o criador da parte da matemática que relaciona as ideias da álgebra com a geometria, chamada de geometria analítica. Em sua homenagem, os sistemas de coordenadas foi denominado plano cartesiano. Então, aí é mesmo só uma curiosidade, certo? O plano cartesiano é formado por uma região geométrica plana, cortada por duas retas perpendiculares entre si. Como assim? Se vocês observarem, eu vou ter uma reta na horizontal e uma reta na vertical. Nós dizemos que elas são perpendiculares porque aqui no meio ela forma ângulos de 90 graus. Então, o plano cartesiano é formado por retas perpendiculares formando ângulos de 90 graus. As retas dividem o plano em 4 regiões chamadas quadrantes. Então, quando você coloca as retas em posição perpendicular, aparecem aí os quadrantes nessa ordem, no sentido anti-horário. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Sempre nessa ordem, no sentido anti-horário. A reta horizontal é denominada de eixo das abscissas, que é representada por x. Esse x é pertencente aos reais. A reta vertical é denominada de eixo das ordenadas e representada por y. Esse y pertence aos reais. Então, aqui temos o eixo das abscissas, representado pelo x, eixo das abscissas, eixo das ordenadas, representado pelo y, certo? Denomina-se par ordenado o par x e y sempre nessa ordem, no qual o primeiro elemento pertence ao eixo das abscissas e o segundo elemento pertence ao eixo das ordenadas. O ponto de encontro das retas x e y é chamado de origem e é representado pelo par ordenado 0, 0, ou seja, x igual a 0 e y igual a 0. Então, aqui nós temos a representação dos sinais da abscissa e da ordenada em relação aos quadrantes. No primeiro quadrante, no segundo quadrante, no terceiro quadrante e no quarto quadrante. E aqui, ao centro, onde elas se encontram, nós temos a origem do sistema cartesiano. E a ordenada e a abscissa aí, né, é 0, 0. Então, temos aqui x igual a 0 e y igual a 0. Vamos praticar com alguns exemplos. No primeiro exemplo, temos o seguinte: localize no plano cartesiano os pontos. Ele te deu na letra A o ponto 2 e menos 3 e na letra B o ponto 5 e menos 1. Colocamos aqui como exemplo um plano cartesiano. O meu ponto A ele está localizado aonde o meu x é 2 e o meu y é menos 3. Então, aqui na reta horizontal, que é a reta das abscissas, eu tenho o meu ponto 2 mais ou menos por aqui. E aqui na minha reta das ordenadas, que é a reta das abscissas, das ordenadas, desculpa, eu tenho o meu ponto menos 3 mais ou menos por aqui. Então, o meu ponto A vai ser marcado aonde os pontos 2 e menos 3 se encontram aqui, certo? O meu ponto B, 5 e menos 1,
está localizado no x menos 5 e no y 1. Então, o meu x ele é menos 5 aqui à esquerda do zero, tá mais ou menos por aqui. O meu y ele é 1 aqui para cima do zero, onde ele é positivo. Fazendo o encontro desses pontos, o meu b fica localizado mais ou menos por aqui. Note que o ponto A, que é 2 e menos 3, está no quarto quadrante. Lembra da ordem dos quadrantes? Primeiro, segundo, terceiro e quarto. E o ponto B, que é menos 5 e 1, está no segundo quadrante. O segundo quadrante está por aqui. Exemplo 2. No plano cartesiano a seguir, estão localizados alguns pontos. Determine as coordenadas desses pontos. Observem agora que o exemplo 2 ele é o contrário do exemplo 1. No exemplo 1, ele te dava a coordenada para marcar no plano. Aqui, ele já te dá a coordenada marcada e quer que você localize, certo? Então, temos aí A, B, C, D e E, e ele quer que a gente sinalize mais ou menos por onde elas passam. Se vocês observarem, o ponto A está mais ou menos aqui onde o x é 3 e o y é 2. O ponto B está mais ou menos por onde o x é menos 3, aqui menos 3, e o y 3, também o y 3. O ponto C, ele é a minha origem, marcado aqui no 0, 0. O meu ponto D está mais ou menos por onde o meu x é menos 3 e o meu y é menos 2, mais ou menos por aqui no menos 2. E o meu ponto E, ele está onde o meu x é 1 e o meu y é menos 3. Então, você precisa estabelecer um critério quando você for desenhar o seu plano cartesiano. Se você optar por fazer de 1 em 1, por exemplo, o seu 1 aqui, o 2 tem que ter um intervalo bem parecido com esse 1. Eu não posso dizer que daqui para cá é 1 e aqui o meu 2. Observa que o intervalo fica maior, certo? Então, tem que ter um critério na hora que você for desenhar essas retas. Por hoje é isso, tchau, até a próxima aula.